Saúde é quando vibramos em perfeita harmonia, em perfeito equilíbrio com toda a criação, conosco mesmo, com as leis e com a vida. Doença é quando estamos em dissonância, estamos vibrando em frequências desarmônicas, em desequilíbrio, que agride desde a própria essência, viola as leis e perturba a vida. E hoje estamos encerrando mais uma série, a mais longa dos mestres que diretamente nos orientam, a série Ramatiz, com 48 episódios. Pietro Baldi foi bem menos, Leon Denis, Miramês, Joana de Ângeles, embora poderíamos fazer com episódios imensuráveis de todos eles. Para começarmos, na semana que vem, a nova série, O Espírito do Espiritismo. Vamos começar desde a base e chegar até os mestres que ora estudamos. Saúde é quando estamos em perfeita harmonia. Não lamentamos, não nos queixamos, não nos rebelamos, em tudo agradecemos, tirando o bem de onde aparentemente a maioria enxerga o equívoco, o erro ou o mal. E doença é quando estamos em dissonância, agindo de forma que contraria o equilíbrio e as leis da natureza, as que estão em nossa consciência e perturbam a vida em toda parte. A série Ramatiz, o sublime viandante no pensamento dele, hoje somos simples aprendizes, amanhã seremos magos siderais. O título da série é O Sublime Viandante e o Mago Sideral. Mostramos inúmeras vezes que o espírito é a soma de todas as nossas vivências e a alma apenas uma diminuta fração. É a semelhança de uma árvore frondosa, repleta de frutos, simbolizando o espírito, e a alma apenas uma das sementes de um dos frutos. Um ponto de autoconsciência pura no dizer de Joana de Ângeles. Então, o sublime viandante e o mago sideral, 48ª parte, último episódio da série, com o tema Motivos do recrudescimento do câncer e sua cura. Apenas um tópico com duas questões. Revendo a essência da aula passada, encontramos: o cientista terreno há de ter algum êxito compensador, caso se interesse pelo uso de substâncias absorventes, quer sejam as radioativas ou as superativas, no tratamento cancerígeno, e que possuam os elementos essenciais para a estase, para parar, para fazer cessar a estase da proliferação anômala, em virtude de poderem atuar no metabolismo das células por uma ação magnética e de influência eletrônica, obrigando o morbo deletério que está no perispírito a convergir mais intensamente para a carne e, ao mesmo tempo, neutralizá-lo. Voltamos aqui só rapidamente. Então, o cientista, ou o médico cientista, ou apenas o médico da Terra, ele tem
ter algum êxito compensador, usar de uma terapêutica e ter uma compensação. Então, caso ele se interesse pelo uso das substâncias absorventes, qual o êxito compensador que ele terá? Se for as radioativas e as superativas temos a bioenergia no passe, a homeopatia, a fitoterapia e etc. Ou as frequências homeopáticas nas mais altas dinamizações. E aqui os elementos radioativos que servem como carvão, nós vimos o carvão mineral, para drenar também os processos cancerígenos. Então, no tratamento do câncer, pode-se usar o carvão mineral, homeopatia, fitoterapia, o passe ou a magnetoterapia. Então, esses elementos essenciais que vão contribuir para parar essa drenagem com a colaboração do paciente transformando-se. Então, a estase é parada de circulação de um líquido orgânico ou desse morbo deletério também. Então, em virtude de poderem atuar no metabolismo com esses elementos, esse metabolismo das células, por uma ação magnética, passe, homeopatia também não deixa de ter a vibração magnética, fitoterapia, e esta influência eletrônica, porque vai agir nas estruturas eletrônicas e também nas fotônicas, que é o magnetismo em si. Então, obrigando o morbo a convergir mais intensamente, drenar mais rapidamente para o físico, para a carne, e ao mesmo tempo neutralizá-lo, se ele já não tem mais sentido de drenagem, porque o paciente está mudando mais acentuadamente. Só lembrando as radioativas, lá no carvão, dependendo da ambiência, então ele vai estar enriquecido com urânio, com rádio, com as radiações desses elementos, melhor dizendo, pelo tório, o césio 137, então esses elementos são radioativos, têm essa função, não é só a radioterapia ali, etc., não. E o superativo vai dar superatividade ou atividade excessiva, exagerada, com ou maior em algo, no caso aqui homeopatia. Então nós vamos, em altas frequências, aumentar o poder desse elemento que vai absorver. Então é a flexão do verbo superativar. Só lembrando mais uma vez da ulha, e dela vai surgir o carvão mineral, e dentro desse carvão mineral mais algumas informações. Então, ulha é um tipo de carvão mineral sólido, de cor negra, rico em carbono, cerca de 80% dele é carbono, desse carvão mineral. Foi um combustível crucial durante a Revolução Industrial, e é usado na indústria siderúrgica para produzir o coque, o alcatrão, o gás e também essa energia até para a forja do aço. Então, a destilação seca da ulha pode ser obtida, outros produtos importantes como. Aqui é só para relembrar o coque, o que é coque? Ele é essencial na indústria siderúrgica para a fabricação do aço. Então você já sabe que é aquele carvão que usa nas siderúrgicas, chamado coque. O alcatrão de ulha é um líquido viscoso que é fonte de diversos compostos químicos, como o benzeno e o tolueno. E os gases, como o hidrogênio, o metano, o monóxido de carbono, que já foram usados para iluminação pública. E águas amoniacais utilizadas na produção de fertilizantes agrícolas. Então já viu que da ulha dá para sair uma porção de derivados. Então, em termos de saúde, profilaxia
significa prevenção de doenças através de medidas preventivas. Só para relembrar da profilaxia. Então, em termos de saúde, mais direcionado para a saúde. Então, a palavra é derivada do grego profilaxia, curiosamente, o mesmo nome, que significa cautela, acautelar-se de uma situação. Então, no contexto da medicina, a profilaxia engloba ações para evitar a propagação de doenças, tanto em nível individual como populacional. Só para relembrarmos mais uma vez. Agora, tome água, respire fundo, tomando ar, e vamos para mais um mergulho. Então, parte 4 do motivos do recrudescimento do câncer e sua cura. E a pergunta é: desde que o câncer só seria curado completamente pela renovação espiritual do homem, porventura é inócua a ação médica do mundo físico sem produzir qualquer efeito terapêutico no caso? Veremos. Ambos se completam. Tratamento por intermédio da mudança do paciente e a parte da medicina também. Então, ambos se completam, pois a cura psíquica conseguida pela renovação espiritual do homem, que há de se processar de dentro para fora, mudança estrutural do pensamento, sentimento, palavra e atitude, precisa da contribuição do médico a fim de mais breve recuperar-se ele, o paciente, das anomalias físicas produzidas pelos desatinos da alma. Então, se houve uma lesão física, aí a parte da medicina vai fazer uma enxertia, vai fazer uma plástica, no caso da mastectomia. Então, nós temos toda uma parte que é da medicina. Mas na cura em si, só depende mais diretamente da mudança do indivíduo. Aqui a medicina vai ajudar a restauração dos tecidos lesados, a recuperação do que foi lesado pelo escoamento do morbo deletério. Então, ambos se completam, tratamento espiritual e a ajuda da medicina material. Tratamento espiritual pelo próprio ser, que por mais que seja a medicina espiritual, vai ajudar na correção lesional perispiritual, por exemplo. Então, a medicina espiritual vai ajudar, mas a cura para fazer cessar a fonte da causa somente a mudança moral e espiritual do canceroso. Então, ambos se completam, pois a cura psíquica, mudança mental, mudança emocional, verbal e na conduta. Então, só é conseguida pela renovação espiritual do homem, ou seja, cultivar as virtudes ao invés de vícios, que há de se processar de dentro para fora. Então, é do âmago do ser para a sua periferia. É o Cristo e o Deus que existe no âmago que precisa cuidar, ouvir para fora e cuidar de seu comportamento. Então, precisa da contribuição do médico ou da medicina em geral, da ciência, a fim de mais breve recuperar-se ele das anomalias físicas produzidas pelos desatinos da alma. Então, é o que eu falei. A reconstrução de tecidos, uma enxertia, uma plástica, a reconstrução daquilo que foi amputado ou foi extirpado ou foi lesado pela própria problemática do câncer. Aliás, não convém que vos situeis nos extremos unilaterais de uma coisa só, ou só a medicina, ou só o esforço do paciente. Então, não convém que vos situais nos extremos unilaterais quanto a essa questão, porquanto o espírito também precisa se
cingir e respeitar as leis biológicas do mundo onde passa a atuar. E o cingir, fazer parte de algo ou permanecer no interior. Então ele faz parte da biologia ajudando a recuperar ou volta-se para o seu interior. Então ele vai cingir, de preferência, as duas coisas, porque a essência, o espírito é a causa e o corpo é o efeito. Então vai cingir-se na sua totalidade e aliando-se a essas assistências. Então não convém que fiquemos nos extremos, ou buscando só o tratamento espiritual, desprezando o material, ou vice-versa, ou querendo fazer tudo sozinho, embora seja possível fazer tudo sozinho, porque quem construiu o corpo foi o espírito, ele pode reconstruí-lo totalmente. Mas a medicina material e a medicina espiritual também são de Deus e estão aí para auxiliar aqueles que dela necessitam, para acelerar o processo. Então, assim fazendo, nós vamos nos ligar tanto à nossa essência espiritual, quanto à essência biológica, quanto à medicina espiritual e à medicina acadêmica, e vamos atuar de forma conjunta para solucionar as questões. Quantas vezes encontrais criaturas sadias do corpo ou de corpo, mas delinquentes em espírito, isto é, doentes espirituais? É o que a gente normalmente se fala no popular. Por fora está branquinho, mas por dentro está apodrecido. Então, quantas vezes encontrais criaturas sadias de corpo, belíssimas? Pela ciência médica é possível ficar belíssimo por fora. E pela medicina espiritual, até certo ponto perispiritualmente. Agora, moral espiritualmente só com a conduta mesmo. Mas por dentro, delinquentes como espírito, porque estamos doentes, porque a magia mental, o pensar mal da vida alheia, o desejar o mal à vida alheia, o causar atitudes antifraternas e várias situações que são deprimentes ou deploráveis, mostra que está aparentemente saudável por fora, mas doentinho por dentro. E, no entanto, há seres deformados, e muitos, rebotalhos, em chagas, que manifestam elevada conduta espiritual. Então, no entanto, há o bonito por fora e podre por dentro, e, no entanto, há seres deformados, mutilados, cegos, surdos, mudos, e rebotalhos como se ele tivesse feito de um material de refúgio, de segunda linha, tão frágil é a estrutura, e ainda cheio de chagas na forma física, mas manifestam elevada conduta espiritual. Os valores virtuosos são altíssimos, não pensam mal, não desejam mal. Tudo faz visando o bem do contexto. Não tem boca para ferir, não tem atitude desarmônicas ou desequilibradas. O espírito mais santificado, caso tome arsênico, que é um veneno, um corrosivo, um elemento tóxico, ou se lance sobre brasas, não há dúvida de que ficará com seu corpo terrivelmente molestado e enfermo, malgrado sua grandeza de alma, pois não lhe é possível derrogar as leis da natureza onde está operando. Então, por mais nobre que seja o espírito, lembra das fogueiras de São João? A gente faz aquele braseiro e depois passa caminhando em cima da brasa, já caminhou?
Eu saquei como criança o truque de quem estava fazendo, não tinha nada de espiritual. Coloquei os meus lindos pezinhos, que já andava descalço, na terra bem fria, e o pé estava friozinho, a sola do pé, no meu caso, era bem espessa por andar descalço. Passei sem correr, uns 2 metros de brasa, sem queimar os lindos pezinhos. E rapidamente, quando eu saí, colocar o pezinho no chão frio outra vez. Então não tinha milagre nenhum. Então, apenas tecnologia e consciência. Então, o espírito mais santificado, agora está lá o mais santificado, e às vezes não sabe dessa técnica. Então, caso ele tome um veneno, o corpo dele pode morrer, se ele não for um Santo Antônio de Pádua que sabia neutralizar o veneno. Que ele fazia isso, e faz com certeza até hoje, se necessário for. E se lance em brasas, agora a pessoa se lance, fica lá dançando em cima da brasa, bonitona, achar que não vai queimar os pés, porque ali é biologia e vai queimar por mais evoluída, salvo se já é um Francisco de Assis que anda por cima da terra, você pensa que está pisado na brasa e ele está acima. Então não há dúvida que ficará com seu corpo terrivelmente molestado e enfermo, dependendo da situação. Malgrado a sua grandeza de alma, mas o corpo é matéria e a parte da biologia vai sofrer as consequências, pois não lhe é possível derrogar as leis da natureza onde se está operando, salvo se ele já sabe levitar. E ele passa na universidade mental, psíquico-emocional do universo dele, ele está acima. Ou ele já domina o calor, conhece os elementais como ninguém. Então, aparentemente, ele não está queimando, porque se assim não fosse, não teria na Bíblia os 3 seres que foram jogados numa caldeira e trancados. Daqui a pouco foram lá para ver se já tinham queimado, eles estavam lá dentro da caldeira, em fogo altamente a temperatura muito alta, eles estavam recitando salmos dentro do fogo. Ou conforme a obra Francisco de Assis de Miramês, por João Nunes Maia, onde mostra que João, o evangelista, foi colocado num caldeirão com azeite fervendo e não queimou, porque foi envolto num tecido espiritual que protegia o corpo. Ele ficou lá, o caldeirão e o óleo fervente, e ele lá numa boa, sem queimar-se. Então, fora isso, queimará como todos os demais. Daí, pois, a contribuição necessária do médico e do cientista no mundo terreno, em concomitância ao tempo em que nós modificamos o comportamento, ao mesmo tempo eles estão nos ajudando com a renovação, que nós estamos em concomitância com a nossa renovação ou renovação do paciente, que o enfermo está fazendo, eles vão atuando também para ajudar-nos. Então, daí, pois, a contribuição necessária do médico e do cientista do mundo terreno, em concomitância com a renovação que o enfermo ou o canceroso efetuar no espírito. Então ele está se renovando, fazendo a cirurgia moral e espiritual, e a medicina está fazendo a cirurgia na reconstrução aqui da parte periférica. A medicina, como das mais nobres ciências da Terra, assumiu a pesada responsabilidade de consertar e recuperar a vestimenta carnal do homem, toda vez que o espírito irresponsável a modifica ou a mutila, quer pela sua imprudência e ignorância, quer pelos seus vícios e paixões. Aí ele vai lá e compra o reparo, e às vezes paga muito caro, desses vícios e paixões que lesaram gravemente a parte física.
Então, a medicina como uma das mais nobres ciências da Terra. Às vezes, pensam que os espíritos desprezam a medicina, muito pelo contrário, ela também é de Deus, como falamos N vezes. Então, assumiu a pesada responsabilidade, que bota pesada, de consertar e recuperar a vestimenta carnal do homem, toda vez que o espírito irresponsável a modifica ou mutila de acordo com seus vícios e paixões, quer pela imprudência e ignorância e também pelos vícios e pelas paixões dissolventes. Em analogia ao caso dessa reconstrução da máquina, se não fordes cuidadosos com o vosso traje de seda ou de algodão, agora a nossa roupa mesmo, também haveis de estragá-lo prematuramente, exigindo-se os serviços urgentes do alfaiate para restaurá-lo. Então, a nossa roupa mesmo. Se a gente não tem um cuidado devido, nós vamos ter que ir lá no alfaiate para que ele conserte o que nós rasgamos, lesamos da própria roupa de seda ou de linho, ou de algodão. Agora a analogia voltando para a área médica. Que é o médico senão o alfaiate do corpo carnal, intervindo toda vez que se verifica a enfermidade, quer esta seja produzida pela vertência dos fluidos psíquicos morbosos do perispírito para o corpo, gerando câncer, quer pela infecção por falta de higiene, irritação ou agressividade dos agentes mesológicos, ou mesmo devido à ignorância dietética. Só já explicando aqui o mesológico, que se relaciona à mesologia. O que é a mesologia? É a condição do meio ambiente, ecologia. E o que é ecologia? As relações entre os seres vivos. Isso feito, o que é o médico senão o alfaiate do corpo carnal? Ele estudou para isso. Intervindo toda vez que se verifica a enfermidade, que lesou a parte física, que estragou o nosso terno de seda ou de algodão. Quer esta seja produzida pela vertência dos fluidos morbosos, que está no perispírito, esta lesão física, quer pela infecção por falta de higiene. Falta de higiene gera infecção, vocês sabem disso. A irritação ou agressividade dos agentes mesológicos, essa movimentação e agressividade dos agentes que está na natureza, o nosso relacionamento com eles, o desrespeito a eles, eles podem agredir-nos devido à ignorância dietética. Então, o que é essa ignorância dietética? A nossa dieta. Comer demais, comer de menos, falta de cuidados na hora da preparação, tempo de validade dos alimentos e várias coisas nesses sentidos. Nós podemos, por falta de higiene, gerar infecção, por irritação ou movimentação ou agressividade mesmo desses agentes, e mesmo devido à ignorância na parte da nossa dieta. Então, várias situações que nós podemos lesar o próprio universo sem perceber. No caso do câncer, cabe também ao médico a meritória tarefa de sorvê-lo, de fazer a drenagem na sua manifestação mais periférica, que é só aqui do físico mesmo. Então, mais física, atacando-o paulatinamente com os recursos terapêuticos mais eficientes que ele tiver à disposição, que deverão
completar a cura definitiva à medida que o homem também eleve o seu coeficiente espiritual. Então, se o paciente, se o canceroso fizer a sua parte, o médico, com a parafernália de recursos que tem, só vai ajudar na finalização, porque o morbo já escoou. E agora, se já houve a mudança do paciente, ele só vai retirar os tecidos lesados ou desintegrá-los de alguma forma, com químio, com rádio, com isto ou aquilo, ou diretamente extirpá-lo ou amputar membros mesmo. Então, no caso do câncer, também o médico tem a meritória tarefa de sorver, extrair esse energismo, essa manifestação mais periférica, puramente física, atacando esses elementos que causam o câncer, paulativamente com os recursos que ele tem em mãos, os recursos terapêuticos mais eficientes que ele tiver em mãos, de acordo com a sua abertura mental, com seus estudos, o que for mais eficiente, que deverão completar a cura definitiva à medida que o homem também se eleve o seu coeficiente espiritual, que é as suas virtudes. Ao invés de mentira, verdade; ao invés de maldade, bondade; ao invés de maledicência, benevolência e assim por diante. Finalizou a primeira questão, a segunda e última. Chegados ao término deste capítulo, podeis dizer-nos qual o sentido mais significativo que se deve destacar em vossas comunicações sobre o câncer? Então agora é a cereja do bolo. Fiquem atentos. E pode se chocar com a situação daqui a pouco. Por isso, respirem fundo. A nossa mensagem se endereça a toda criatura viva. E tudo é vivo, então a tudo que existe. Principalmente aos enfermos cancerosos, que é mais direcionado a eles. Fazendo-os ver a necessidade urgente de compreenderem que a saúde verdadeira é patrimônio indiscutível do espírito equilibrado. Espírito desequilibrado não vai ter esse patrimônio preservado. Então, a nossa mensagem se endereça a toda criatura viva. Se for considerar só vivo que a ciência fala que tem movimento a partir do reino vegetal, então do reino vegetal até o homem. Principalmente, dentre esses universos, aos enfermos cancerosos. Tem câncer nos vegetais, tem câncer em animais e tem câncer em humanos. Fazendo-os ver, os vegetais dificilmente vai ver, animais também, mas o homem pode ver a necessidade urgente de compreenderem que a saúde verdadeira é patrimônio indiscutível do espírito com E minúsculo, que está adiante do pré-humano, já individualizou-se, equilibrado. Desequilibrado, doença. Então, há 2.500 anos, os gregos já esposavam o conceito de que alma sã em corpo são, que foi na época Juvenal, mente sã em corpo são. Era a solução ideal para a felicidade da vida humana, que é ter uma mente sã e o corpo são. Porquanto na alma se encontra realmente a origem da saúde e da enfermidade. Depende puramente dela. Segundo Emmanuel, a mente é mais poderosa para criar doenças, e é a alma que está conduzindo-a, do que todos os vírus e bactérias conhecidos, quando irritados, porque não são eles que criam as doenças, eles só se rebelam contra os maus tratos. Então, há mais de 2.000 anos, 2.500 anos, os gregos já esposavam, já tinham o conceito de alma sã em corpo são, ou mente sã
em corpo são. Então era a solução ideal para a felicidade da vida humana. Ter uma alma sã em corpo são ou uma mente sã e a alma e o corpo também. Porquanto na alma se encontra realmente a origem da saúde, verdade, bondade, benevolência e tudo mais, ou da enfermidade, mentira, maldade, maledicência e todos os derivados. Sem desmerecermos o valioso e abençoado esforço médico, frisamos. Agora aguenta firme. No entanto, que o êxito completo da saúde humana há de ser concretizado quando o médico, além de prescrever os medicamentos da farmacologia terrena, preceituar, como faz a doutora Mayra, doutor Jonas, doutor Paulo César Frutor, doutor Sérgio Felipe de Oliveira e outros, o cumprimento integral dos postulados do Cristo, se quiser sarar. Então está aqui a medicação para aliviar a sua dor, está aqui a medicação para você sarar de verdade. Então, sem desmerecermos o valioso e abençoado esforço médico, que seria mais para remendar a roupa de seda ou de algodão, o corpo físico, frisamos, enfatizamos. No entanto, que o êxito completo da saúde humana, há de ser concretizado quando o médico, somente quando o médico, além de prescrever os medicamentos da farmacologia terrena para aliviar a dor, às vezes até para ajudar na recomposição de tecidos, preceituar também, prescrever o cumprimento ou eleger como preceitos o cumprimento integral, não é um pedacinho, isso, aquilo, integral dos postulados do Cristo. Pensar como ele pensou, sentir como ele sentiu, falar como ele falou e viver como ele viveu. Guardado as devidas proporções, fazê-lo em gênero e grau. Então é muito justo e bastante louvável o trabalho de pesquisas, experimentações e técnicas modernas no campo cirúrgico. O domínio das energias terapêuticas dinamizadas pela eletricidade e o progresso químico destinados à cura do corpo físico e ao socorro do homem, para não tombar prematuramente na sua romagem terrena. Então é muito justo e bastante louvável. Então, as pesquisas que são feitas na tentativa de ajudar o homem, as experimentações e técnicas modernas no campo cirúrgico para ajudar na reconstrução dos tecidos, para que haja a cura física, o domínio das energias terapêuticas dinamizadas pela eletricidade, que são N, e o progresso químico. Então aqui a gente pode colocar tranquilamente a homeopatia, a fitoterapia, a magnetoterapia, até a bioenergia, destinados à cura do corpo e o socorro do homem, e ao socorro do homem, para não tombar, esse homem não tombar prematuramente na romagem terrena, tudo para ajudá-lo. Tudo isso é louvável. Mas, quando coloca o mas, agora aguenta firme outra vez, mas a sanidade humana definitiva há de se efetivar tanto mais cedo quanto o médico conjugar os seus esforços terapêuticos em favor da alma enfermiça. Então, mas a sanidade humana definitiva, quer dizer, essa cura definitiva há de se efetizar tanto mais cedo quanto o médico conjugar os seus esforços terapêuticos
em favor da alma enfermiça. O principal escopo de nossas considerações é lembrar-vos que a riqueza terminológica dos conceitos da patologia do mundo, a eficiência do aparelhamento médico moderno, a multiplicação de hospitais, clínicas, sanatórios ou indústrias farmacêuticas não são suficientes para eliminar do mundo o conteúdo mórbido que ainda afeta o organismo perispiritual da humanidade terrícola, cada vez mais enferma, lamentavelmente. Moral, espiritual, psíquica, emocional e física. Ficou claro aqui? Podemos voltar aqui e ler de carreirinha, para vocês pegarem o enredo. Então é muito justo e bastante louvável o trabalho de pesquisas, experimentações e técnicas modernas no campo cirúrgico. O domínio das energias terapêuticas dinamizadas pela eletricidade e o progresso químico destinado à cura do corpo físico e ao socorro do homem, para não tombar prematuramente na romagem terrena. Mas a sanidade humana definitiva há de se efetivar tanto mais cedo quando o médico conjugar os seus esforços terapêuticos em favor da alma enfermiça. Então agora todos os esforços terapêuticos para a cura da alma enfermiça. Vocês prestaram atenção? Não é mais do corpo. Então agora ele vai conjugar os seus esforços terapêuticos. Lembra que era para preceituar Jesus, o Cristo? Então agora os seus esforços terapêuticos em favor da alma enfermiça, não mais do corpo. Quando ele fizer isso, vai sarar mais rápido. A sanidade definitiva há de se efetivar mais rapidamente. Então, o principal escopo de nossas considerações é lembrar-vos que a riqueza terminológica, cada hora tem uma doença, criam termos para tudo, doença de tudo quanto é jeito, dos conceitos da patologia do mundo, a eficiência do aparelhamento médico moderno, então classificam as doenças, aparelhamento médico moderno, a multiplicação de hospitais moderníssimos, clínicas, sanatórios, indústrias farmacêuticas. Apesar de tudo isso, não são suficientes para eliminar do mundo o conteúdo mórbido que ainda afeta o organismo perispiritual da humanidade terrícola, cada dia mais enferma. Agora, se ele preceituar Jesus, aí a coisa muda. A cada R$1 investido em prevenção, saneamento básico, educação e etc., economiza-se R$29 em hospitais, em aparelhagem, tudo isso. Bastaria R$1 de cada 30 para economizar 29. Mas preferem usar os R$29 para construir hospitais e tudo mais, para construir aparelhamento moderno, hospitais, clínicas, sanatórios, indústrias farmacêuticas, sendo que bastaria R$1 investido em prevenção, saneamento básico, educação e etc, etc, porque a pessoa educada e ambiente saudável dificilmente adoece. A alimentação adequada, investir na prevenção, para não ter que investir depois na profilaxia voltada diretamente para a doença. Então seria suficiente para eliminar, tudo isso não seria suficiente para eliminar as causas
porque somente a mudança espiritual e moral do ser pode resolver a situação. O espírito que atualmente desce do além para a carne, que a gente chama de encarnar, mal acorda no berço físico, já o perfuram com as hipodérmicas e submetem-no aos raios-x, saturam-no de antibióticos, mineralizantes, lembra os mineralizantes da quão agressivos são, e vitaminas, digo eu, desnecessárias, enquanto, devido ao medo de doenças, podem acontecer, segundo eles, imunizam-no sobre uma dezena de vacinas contra os prováveis perigos epidêmicos. Mas Claude Bernard já não avisou? Nasceu em 1813. Anthony Bechan também não alertou nasceu em 1816, que vírus, bactérias, micróbios, vermes, ultravírus, isso não geram doenças. Que geram doenças são a desarmonia nos indivíduos, no pensar, sentir, falar e agir. Então, o que é mais nobre e menos dispendioso, senão a educação do espírito? Então, o espírito que atualmente desce para a carne no processo encarnatório, mal acorda no berço físico, já o perfuram com as hipodérmicas, com as ditas obrigatórias, que nunca foram, de fato, para preservar, mas sim para criar situações enfermiças para o futuro. Porque a melhor de todas as vacinas é a moral, a espiritual. E num parto natural ou normal assistido, a melhor vacina é passar pelo túnel vaginal. O esforço e aquele líquido precioso que vai adentrar no universo biológico do nascituro. Depois, a pequena porção de fezes que está na estrutura anal da mulher, que ele vai passar com o rostinho ali e vacinar-se outra vez. Depois, a outra vacina, que é o leite materno. Aí privam-no disto e depois quer colocar as hipodérmicas. É assim? Isso contraria as leis de equilíbrio e harmonia, gerando lesões gravíssimas em seres que não precisam disso para ser saudável. Precisa de outras situações, que nós já falamos N vezes. E vai submetê-lo aos raios-x, satura-no de antibióticos, que nós sabemos o que faz um antibiótico, e ainda mineralizantes e vitaminas aqui, em suplementos também, enquanto, devido ao medo de doenças que podem acontecer, Deus não criou doenças, Jesus não adoeceu, imunizando sobre uma dezena de vace contra os prováveis perigos epidêmicos. É assim? Ou temos que voltar à medicina de Hipócrates, pelo menos? Nem precisa voltar à medicina chinesa de 5, 10, 15, 20, 30 mil anos atrás. Ante a mais singela perturbação gripal ou vacilação intestinal em adaptação à alimentação artificial, a farmacologia pesada cai em cima do recém-encarnado, violentando-lhe todas as coletividades microbianas responsáveis pela harmonia celular. E aí a vida dele dali para frente você já sabe o que vai acontecer.
Então, ante a mais singela perturbação gripal ou vacilação intestinal em adaptação à alimentação artificial, o corpo não reconhece aquilo, às vezes não reconhece nem como alimento. Não é que só não reconhece porque nunca teve contato. Aquilo nem significa alimento. Então a farmacologia pesada cai em cima do recém-encarnado, violentando-lhe todas as coletividades microbianas que foram feitas para sustentar o corpo, responsável pela harmonia celular. Estão dentro e fora das próprias células. E finalizando o nosso périplo, consequentemente, cumpre-nos a série de advertências espirituais para que, além da angústia de sobrevivência na carne, a alma tranquilize-se pela certeza de sua realidade imortal. Aí somente os preceitos crísticos para alertar. Então, cumpre-nos a série de advertência, porque foram N advertências espirituais, para que, além da angústia de sobrevivência na carne, a pessoa quer sarar para não morrer antes do tempo, a alma precisa ser educada para tranquilizar-se pela certeza de sua realidade imortal. Que se tiver que morrer, quem vai morrer é o corpo, somente se for o caso. E aí? Como estão em relação ao nosso começo lá atrás? E agora cenas dos próximos capítulos. Lhes apresentamos a nova série, O Espírito do Espiritismo. A primeira aula vai ser apenas uma introdução. E, dentre outras coisas, Bezerra de Menezes, quando encarnado, assim afirmou numa revista: Allan Kardec, espírito preposto por Jesus para reunir em um corpo de doutrina ensinos confiados pelo mesmo Jesus ao Espírito da Verdade, constituído por uma legião de altíssimos espíritos, só apanhou o que eles deram, e estes só deram o que era compatível com a compreensão atual do homem. Atual, 170 anos atrás, mais ou menos. Então veja. Então Allan Kardec é um espírito preposto por Jesus para Emmanuel a caminho da luz. Allan Kardec é um dos mais lúcidos discípulos de Jesus, um dos mais, não é o mais. A tarefa mais complexa na codificação foi a dele, mas ele nunca afirmou-se codificador. O codificador é esta falange. Então, o espírito preposto por Jesus para reunir esses códigos num corpo de doutrina que foi confiada pelo mesmo Jesus que trouxe essa boa nova, que é o cristianismo redivivo, e Jesus confiou ao Espírito da Verdade. Kardec faz parte da falange Espírito da Verdade, mas a função é juntar, reunir o que esta falange de altíssimos espíritos reuniram e trouxeram naquele momento para aquele tempo. Já se passaram quase 2 séculos e muitos estão onde Kardec começou. E a doutrina é viva, segundo o apóstolo do Espiritismo, Leon Denis. Ela progride por evolução. E nós vamos ver o próprio Kardec mostrando isso nos seus próprios pensamentos que vão evoluindo através do tempo.
E agora o próprio Kardec, na Revista Espírita de março de 1868. Faremos notar, entretanto, que se por toda parte encontramos traços da doutrina dos espíritos, e lá está na doutrina espírita, eu aqui adequei porque é assim que está nos originais, em parte alguma havemos completa. Então, em toda parte tem traços, na filosofia, na ciência, nas religiões, mas em parte alguma, em a natureza, havemos completa. Só se olharmos como ele próprio disse, e nós vamos ver nas próprias aulas. O Espiritismo é uma lei da natureza. Aí vai estar em toda parte em a natureza. Existe desde a criação. Aí ele está em toda parte. Mas este pequeno amontoado de códigos estava em toda parte e em parte alguma ele estava completo. Então tudo indica ter sido reservado à nossa época, não codificar, veja, coordenar esses fragmentos esparsos entre todos os povos que ele buscou nos tempos mais recuados, a fim de chegar-se à unidade de princípio através de um conjunto mais completo. Juntei o bem esparso em toda a humanidade num feixe, espírito de verdade, e depois Jesus passou esse feixe para o espírito da verdade, selecionar o que estava à altura do homem à época de compreensão e trouxe apenas aquele pequeno punhado dessas informações para depois dar continuidade nas situações subsequentes. E aí? É apenas o começo. Então nós vamos dentro dessa proposta, primeiro, demonstrar o valor que tem o próprio Kardec, a falange, o Espírito da Verdade, o próprio Cristo, que é o líder dessa falange. Depois mostrar para vocês que tem vários Messias, não é só o nosso Messias, que esteve conosco há 2000 anos, mas são vários, é uma egrégora. E ele falou que enviaria um outro, rogaria ao Pai dele que enviaria um outro em seu nome. Se é um outro, não é ele. Então, se tiver que voltar, e está voltando no comportamento de cada um, não é ele diretamente, mas pertence a esta egrégora, que pode ser tranquilamente a consciência do Cristo que governa o sistema solar, imediatamente, para a gente perceber. Ou até do Cristo que governa o planeta. Quantos seres já vieram em seu nome? Hermes, Zoroastro, Buda, Krishna, Lao Tse, Confúcio e tantos luminares que vieram em seu nome. E nós vamos ver depois o que é o espírito, princípio inteligente, o que é a individualidade, se tem dois elementos ou se é um só, pelo próprio Kardec. Num determinado momento, deixando entender que são dois, e logo na sequência, para quem tem olhos de ver, vendo que não é bem assim o negócio. Vai ser empolgante, pelo menos para mim. Vai ser entusiasmo puro. Então, gratidão infinita mais uma vez a vocês, espectadores, corações solidários e fraternos, empresas e emissoras parceiras, em especial a Aline, que está nos conduzindo até vocês. Sem o auxílio dela, nada disso estaria acontecendo. E o estúdio, os equipamentos, a energia, a internet e todos os seres que de uma forma direta ou indireta contribuíram para que esse momento fosse possível. Namastê. Você conhece a si mesmo? Está em busca do autoconhecimento? Deseja saber qual sua verdadeira origem? A sua natureza divina
e a sua real destinação? Se realmente quer investir parte do seu tempo em busca de conhecimento para aplicar no seu dia a dia, tornando-se um ser mais pacífico, mais sereno, mais saudável e mais feliz, adquira as obras de Sebastião Camargo. O primeiro livro é um tratado de saúde integral, no qual descobrirá sua origem, natureza e destinação. No segundo, fará uma viagem para dentro de si e aprenderá a vivenciar o que compreendeu, a melhorar-se, interagindo de forma resiliente e proativa consigo mesmo, com as leis e com a vida, capacitando-se a cada experiência bem vivida a ser um exemplo de bem viver. São duas obras que visam a saúde integral do ser humano a caminho de sua humanização. Contato pelo WhatsApp DDD 11 97444 0770. Namastê.